Prezados amigos, eu tenho o imenso prazer de estar aqui no Congresso da Socerge com o professor Fausto Pinto, que é da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, em Portugal, e vamos falar sobre um tema cada vez mais importante para o cardiologista, que é a amiloidose. Professor, antes de mais nada, muito obrigado por conversar com o cardiologista aqui da Socerge. Essa não é definitivamente uma doença que os cardiologistas estudam muito e tem muito em sua mente quando vê um paciente. Por que o cardiologista precisa conhecer a amiloidose? Quais são as implicações para o cardiologista? E como suspeitar de um paciente ter amiloidose nos nossos consultórios? Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui novamente no Brasil, no Rio de Janeiro, e poder discutir alguns assuntos de grande interesse para todos, incluindo a amiloidose cardíaca. A amiloidose cardíaca, de facto, durante muito tempo, pensou-se que era uma doença relativamente rara. Hoje em dia sabemos que isso não é verdade. É uma doença que, por um lado, pelo aumento da esperança de vida, portanto, existe uma forma de doença que ocorre em pacientes mais idosos, mas, por outro lado, também porque somos hoje em dia capazes de fazer um diagnóstico mais precoce. E, como tal, tem havido a capacidade e a possibilidade de fazer esse diagnóstico num número maior de pacientes. Além disso, tem-se verificado, ao longo destes últimos anos e muito recentemente, capacidade de intervir nesta doença. E, portanto, a possibilidade de se terem desenvolvido novos fármacos que permitem tratar, em alguns casos, e eventualmente até curar esta patologia, tem também aumentado a vigilância e a capacidade de se poder diagnosticar estes pacientes. Existem vários tipos de amiloidose. Existe a chamada amiloidose primária ou das cadeias leves, essa mais complexa, que está associada sobretudo à alteração ao nível dos plasmocítos, com a formação das fibrilhas de amiloide, que depois se vão depositar em vários locais, incluindo o coração. Mas depois existe um outro tipo de amiloidose, que é a amiloidose que resulta de uma alteração ao nível de uma proteína, que é a transtitretina, que é formada ao nível do fígado, sobretudo, e que na sua forma, quer hereditária, quer na forma senil, hoje em dia está bem definida, está bem documentada e, como disse, existem formas terapêuticas de poder modular este tipo de patologia e poder, inclusive, tratar esta patologia. A suspeita da amiloidose pode ocorrer em vários contextos clínicos. Um dos contextos clínicos clássicos é o doente que é hipertenso e que de repente fica hipotenso. É o paciente que tem alterações do tipo hipotensão, nomeadamente hipotensão postural. Pacientes que desenvolvem insuficiência cardíaca, nomeadamente insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, deve suspeitar-se, sobretudo se houver um padrão de pseudo-hipertrofia ventricular esquerda, deve suspeitar-se desta patologia e existe também, sobretudo nos pacientes mais idosos, a existência no ecocardiograma um aumento da espessura das paredes, com uma baixa voltagem no eletrocardiograma e hipotensão. Isto é quase patognomónico, não é, mas é quase patognomónico da existência de uma amiloidose cardíaca. Portanto, é uma patologia que de facto deve merecer a atenção do cardiologista cada vez mais. Também a importância do diagnóstico precoce, porque quanto mais precocemente a diagnosticarmos e quanto mais precocemente pudermos intervir sobre a sua história natural, melhores os resultados. Um dos exemplos foi o estudo em que foi testado um fármaco, o Tafamidis, que é um fármaco que é um modulador, digamos um estabilizador da transtitretina e que mostrou claramente que a intervenção mais precoce, numa fase mais precoce da doença, tinha melhores resultados em termos tardios, nomeadamente na redução da mortalidade. E, portanto, estamos perante uma patologia que é uma patologia que é antiga, mas que hoje em dia, sobretudo por podermos intervir, e há um conjunto de novos fármacos a serem desenvolvidos e novos ensaios clínicos, podemos intervir na sua história natural, de facto, abrir aqui todo um potencial para poder ser tratada. Dizer que, por exemplo, verificou-se que pacientes que puseram TAVI, nomeadamente no padrão dito de baixo fluxo, baixo gradiente, cerca de 20% desses pacientes tinham amiloidose. Portanto, estamos a ver que não é uma patologia assim tão rara quanto isso. Dr. Fausto, nós fazíamos antigamente o diagnóstico de amiloidose através de uma biópsia, né, que é uma preocupação muito grande dos cardiologistas, de maneira por causa do risco, da possibilidade de complicações associadas ao procedimento. Há como fazermos o diagnóstico sem a biópsia? É possível fazer essa estratégia? Sim,
de facto, um dos grandes avanços foi a cintilografia óssea. Portanto, a cintilografia óssea permite, através de um score, poder definir no score 2 e 3, que é quando existe uma maior captação por parte do miocárdio, igual ou superior à captação óssea, poder fazer um diagnóstico de certeza, sobretudo quando se exclui a existência de uma gama-batia monoclonal, uma vez que isso faz praticamente com uma sensibilidade quase 100%, aliás há um artigo que mostrou uma sensibilidade de 100% para a variante da transtiratina, da amiloidose da transtiratina, sobretudo a forma hereditária ou a forma chamada senil. E esta, digamos que é uma biópsia não invasiva, portanto é a forma de podermos com meta-imagem diagnosticar. Nos casos em que persiste a dúvida, o algoritmo, então, há um algoritmo bem definido. Nos casos em que, apesar de tudo, temos uma cintilografia que pode ser borderline, ou de score 1, ou em que há alguma dúvida, estes são os casos em que, se a suspeita clínica é forte, devem fazer biópsia endomiocárdica. É o protocolo que nós seguimos na minha instituição, nós somos centro de referência para esta patologia e apenas nos casos em que há dúvida, hoje em dia é que fazemos a biópsia endomiocárdica e no nosso caso estamos até a fazer a biópsia do ventrículo esquerdo, que é uma metodologia que permite colher uma maior quantidade de tecido e permite fazer uma biópsia um pouco mais, digamos, com uma acuidade superior. Mas será feita apenas nos casos em que persiste a dúvida e em que há uma dúvida clínica que é consubstanciada pelo facto de haver um exame cintilográfico que não é completamente esclarecedor. Mas respondendo à sua pergunta, hoje em dia a maior parte dos pacientes não fazem biópsia. Professor Fausto, eu gostaria de agradecer bastante essa entrevista. Muito obrigado por compartilhar conosco o seu conhecimento. Obrigado. Muito obrigado.